Fala galera do canal da La Máfia Barbearia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje um vídeo muito especial. Hoje a gente vai falar sobre Ayrton Senna, mais especificamente agora no dia 1º de maio, tá fechando 25 anos da morte do Ayrton Senna. Tô aqui com o Vladimir, o senhor meu pai, meu nome é Ayrton por causa do Ayrton Senna, então eu trouxe ele porque é um fã do Ayrton Senna, ele viu muitas corridas do Ayrton Senna, viu toda a história do Ayrton Senna. Eu nasci em 92, Ayrton Senna morreu em 94, então eu não pude acompanhar tanto assim, mas esse cara me mostrou muita coisa, então eu entendo bastante de Ayrton Senna. Então vamos bater um papo sobre Ayrton Senna e sobre o legado dele 25 anos depois, que tá aí até hoje. Vamos pro vídeo. Bom galera, vamos começar o vídeo então. 25 anos se passou da morte do Ayrton Senna e 25 anos que a gente perdeu, talvez, junto com o Pelé, o maior ídolo do Brasil em questão de esporte, sendo que eu acho que o Ayrton Senna ele é maior do que o Pelé no que a idolatria, né? Porque o Pelé tem todo aquele que ele fala algumas coisas, às vezes o pessoal não concorda, ele jogou num clube, querendo ou não, ele derrotou muitos outros times. O Ayrton Senna não, o Ayrton Senna toda vitória era pra todo mundo. Verdade. Então tu é um cara que viveu essa época. O que tu acha? Quando tu pensa no Ayrton Senna, qual é a primeira coisa que vem na tua cabeça, tipo? Bom, primeiro boa noite. Eu tô achando que o Ayrton Senna e o Pelé, como ele falou, são os dois ídolos do Brasil, reconhecidos mundialmente em todo o planeta e o universo, tanto o Ayrton Senna como o Pelé, sabidamente é os amores do Brasil. Acho que a diferença é do Ayrton Senna, porque o Ayrton Senna era todo o Brasil torcendo para ele. Já o Pelé era de um clube de futebol, onde só torciam para ele na seleção brasileira e de 4 em 4 anos. O Ayrton... Copa América e Copa do Mundo, Mundo, América, né? Naquela época o Brasil jogava até com os reservas, o Pelé poucas vezes jogava. Sério? Sério. O Brasil não dava tanta bola para a Copa América naquela época. Então era mais... Normalmente ganhava os argentinos e uruguaios a Copa América. Até se não ganhavam na boa, roubavam na mala. É verdade. Exatamente. Bom, o Ayrton Senna, não preciso dizer o que foi para mim na minha vida, e eu que sigo a Fórmula 1 desde 1973 com Emerson Fittipaldi lá ainda, e terminei botando o nome do meu filho como Ayrton, depois de uma guerra com a minha esposa, pela circunstância que todo mundo conhece do Ayrton Senna. Mas na verdade eu nasci antes da morte dele, ou seja... 91. Foi homenagem... Não, nasci em 92, cara. 92. Sabe o aniversário do teu 92, filho? tá bom. Ah, pelo amor de 92. Deus. Ó, chega. Aí eu não foi por causa da morte dele. Não. Foi por causa da morte. Já foi pelo que ele já estava sendo feito. Né? O problema do Ayrton Senna é que o Ayrton Senna, quando eu segui a carreira do Ayrton Senna desde que ele apareceu na Fórmula 1, e eu morava fora do Brasil, morava na Argentina. E é difícil tu torcer pro Brasil fora do Brasil. Porque naquela época não era de hoje, tu segue qualquer coisinha, tu tem celular, tem internet, tem tudo pra... Tem tudo na mão? Tem tudo na mão, tu não precisa do país que te mostra, tu mesmo vê. Ou tu não depende de uma rede de televisão. É verdade, por exemplo, se eu sou gremista, digamos, me mudei, tô morando na Austrália, Sim. consigo acompanhar tudo? Tu consegue acompanhar o Grêmio, qualquer clube do Brasil, qualquer evento no mundo tu consegue acompanhar hoje em dia. Naquela época eu dependia da televisão argentina, que passa o domingo sempre no mesmo horário, 13 horas, todo domingo tinha corrida, eles passavam sempre quando a corrida já tinha terminado, umas 8 horas mais ou menos. Ou seja, não importa o horário da corrida, eles passavam sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo Então tu não horário. teve aquela rotina do domingo de manhã que tem no Brasil, né? Não, a corrida podia ser 3 da manhã, eles passavam 1 hora da tarde. Se era 1 hora da tarde, eles não passavam a corrida, porque não passavam ao vivo. Eles Nem tinham direito. Não tinham direito com eles, só tinham direito para transmitir naquela época VT. videotape. É o VT, o famoso VT, videotape. Então eu tentava não saber os resultados para sim chegar e ter graça, porque senão não tinha Sem tomar graça. spoiler, tipo hoje o pessoal com Vingadores. Exatamente, os Vingadores. É. Mas e assim eu aprendi a querer mais o Ayrton Senna ainda, porque desde que ele apareceu, e eu acho que tudo começou no Grande Prêmio do Mônaco, quando ele magistralmente chegou ao 2º lugar com a Toleman, no meio da chuva. Esse é um dos grandes momentos do Ayrton Senna. Foi o primeiro grande momento dele. Que ele consegue. Exatamente. Mônaco, com chuva, na Toleman, que é um carro horrível. Não existia. E se eu não me engano, nessa corrida é aquela corrida que ele fica metendo pressão no Alan Prost por várias voltas e a corrida é cancelada ou ela é suspensa, né? Na realidade, ele deu pressão em todo mundo. Só que no Alan Prost, ele não chegou a dar pressão. Porque quando ele chega no Alan Prost, todo mundo sabia que ele ia passar o Alan Prost. E assim, a direção da prova deu por terminada a corrida, até porque perdeu um francês em Mônaco para um desconhecido na época, que era o Ayrton Senna.
deram a corrida por cancelada e eu pergunto, por que não cancelaram 4, 5 voltas antes da corrida? Já tinha ultrapassado o momento de poder cancelar, deram por terminada a corrida. Não, terminaram a corrida naquele momento, ganhou o Prost, segundo o Senna, e ali... Esse foi o grande primeiro momento. Esse foi o grande primeiro momento. Que o pessoal olhou, esse cara é diferente, esse cara pode incomodar. E aí nasceu também uma rivalidade no país onde eu estava com a Argentina, porque já tinha a rivalidade Nelson Piquet e o Reutemann, o argentino, que eu tinha perdido um campeonato para o Piquet há uns anos antes, não me lembro quando, foi 81, por aí foi que o Piquet saiu campeão e ganhou do Reutemann. Que o Reutemann veio do Brasil e ganhou, e o Piquet foi lá na Argentina e ganhou no mesmo ano. E depois apareceu o Senna, e aí a rivalidade Argentina-Brasil também na Fórmula 1 apareceu, porque tu estando fora do teu país e ver que o país que tu mora está torcendo contra aquele teu ídolo, que não era ídolo todavia, ainda, desculpa o espanhol, mas era assim o cara que tu, gostando de Fórmula 1, tu queria ver, só que tu não podia comentar com ninguém, porque o que acontece? Tu falava do Ayrton Senna na Argentina, quando começou a ganhar, era, entendeu? Todo mundo torcia pro Alain Prost, até pro próprio Piquet em cima do Senna. Fora do Brasil. Que era uma rivalidade que existia mesmo. Que existia, mas no Brasil ninguém ia falar mal do Senna e Piquet. Torciam pros dois. Quem ganhava, ganhava. Até porque o Senna não era ninguém ainda na época. Depois... É que a rivalidade se apertou depois, né? Depois teve treta. Sim, então, teve. Esse foi o grande primeiro momento. Esse foi o grande primeiro momento. Ayrton Senna, né? E como tá aqui no título do vídeo, Ayrton Senna, multicampeão, 3 títulos, como que o pessoal olha hoje em dia, 3 títulos, grande coisa, Schumacher com 7, tem Hamilton já tem 5. O Hamilton vai ultrapassar o Schumacher. Então, muito provavelmente. Tu tem aí o Vettel com 4, cara. O Vettel tem 4 títulos, não considero um grande piloto. Eu acho o Vettel um bom piloto. Eu acho que Hamilton eu acho que é o grande piloto pós. Depois do Senna pra cá... Tu coloca ali, depois da era Senna... Pra mim, depois da era Senna é Hamilton. Mas... Tu tem o Schumacher também, um grande dominador. O Schumacher foi um grande dominador, no meu modo de ver. Teve a sorte de estar no lugar certo, no momento certo, e aproveitou, e por bom piloto que ele era também, tem que dar os méritos a ele. Ele era um piloto do nível do Alain Prost, do Senna, porém que não correu contra outros caras que poderiam competir de igual para igual com ele, não competiu com outras lendas. Não. Qual é o charme do Ayrton Senna, na minha opinião? O charme do Ayrton Senna, que se o Ayrton Senna tivesse sozinho naquela época, não teria graça. Ganhava todos os campeonatos. Mesmo que ganhasse. O charme do Ayrton Senna é o quê? O charme tá em volta que aqueles foram os anos de ouro da Fórmula 1. Não foi só o Ayrton Senna sozinho. Aquilo tem todo um enredo de filme que termina na morte dele. Os anos de ouro da Fórmula 1 é dos anos 80 até 94, 95, 96 e depois... Por ele já começa a mudar. Aquilo é o grande... Então, Ayrton Senna... Até começar o domínio do Schumacher. Até a Fórmula 1 mudar um pouco, porque ela começa a virar mais aerodinâmica e tudo mais. Naquele tempo era mais no braço, era mais mecânico. Então tinha um esporte que era mais show. Quem assistiu um vídeo do Ayrton Senna em Mônaco e vê o cara correr daquela forma num carro daqueles, um piloto, até o Hamilton falou isso aí, que ele não entende como é que não só o Senna, senão todos os pilotos da época, como é que conseguiam conduzir Fórmula 1 nas ruas de Mônaco a quase 300 km por hora nas curvas, onde tinha um muro a 1 centímetro da roda. Com aqueles carros, não é com esses carros de hoje que tem toda a eletrônica do mundo. Você vê que hoje em dia eles tiraram bastante já. Mas igualmente não dá nem para comparar com da época, marcha manual, não era borboleta, era palanquinha. Ayrton Senna tem uma dos grandes feitos da carreira dele, foi no GP do Brasil, só com a 6ª marcha. Só com a 6ª marcha. Ele faz quantas voltas só de 6ª marcha? 12 voltas. 12 voltas. Acho que foi 12 voltas. Tenta pegar o teu carro, pega teu Gol 1.0, bota na 5ª marcha e tenta andar 6 quadras sem deixar apagar. Agora pega isso num Fórmula 1 e tenta andar 12 voltas. Ele não deixava cair o giro do carro. Não deixa cair o giro. Do carro. Cara, é impressionante. E ele não conseguiu chegar nele porque ele tinha uma boa distância também e ele conseguiu manter o giro. Só que era assim, mais 5 voltas ele... Sim, ele deu tempo, ele abriu distância e conseguiu ganhar igual. Foi não tenho certeza que foi 12 voltas, mas foi por aí. Tá, a gente confere, depois eu coloco na tela aqui, ó, foi essas voltas aqui. Exatamente. E daí o que acontece? O Ayrton Senna, eu acho que tu vai ver os títulos, os números deles, não é, tu olha assim, tá. Pra época era muito bom. Pra época ele bateu todos os recordes que tinha. Principalmente pole position, rei da pole. 65, rei da pole position, 41 vitórias, se não me equivoco. Caralho, o maluco é brabo. Depois pode arrumar. Então, qualquer coisa. Aqui tá os números do Ayrton Senna, ó. Então, aqui, esse vídeo é mais pra quem não viu o Ayrton Senna. Exatamente. Tá? Porque o cara vai ver 3 títulos.
cara vai ver o número de vitórias. Só que na época... Pole. Ah, não, tudo bem, mas só que é assim, ó, hoje... Tu olha o Hamilton hoje... Eu acho que Hamilton vem como pra ser agora, na época, não tinha ninguém que tivesse 3 títulos. Era o Prost, o Emerson Fittipaldi, e era o próprio Senna. Multicampeão do Fangio, lá atrás. O Piquet. Fangio. O Fangio foi lá uma lenda. Atrás. Foi uma lenda lá quando os carros ainda podiam trocar de carro em box. Era outro tempo. Era outro tempo, era tão perigosa como hoje a Fórmula 1 na época. Acho que mais perigosa. Se matavam com mais facilidade. Teve cada acidente naquela época, voava os carros por cima de todo mundo. Sim. Então, mas era outra época. Então, eu acho que o que acontece? Por que o Ayrton Senna é gigante? Porque ele foi o melhor da época de ouro da Fórmula 1, quando tu tinha os caras mais lendários. Alan Prost, o Piquet, claro. Como é que é o nome do o Mansell. O Mansell, o Locão, Mansell, pra mim, Loucaço. na época, o Mansell pra mim era o showman, era o cara que era muito veloz. Então acho que isso uma garra desgraçada. É isso que transforma o Ayrton Senna no que é. Ele ter sido o melhor da época de ouro. Ter sido melhor e batido todos os recordes daquela época de ouro da Fórmula 1. E fazer show. Tu olhava o grid da Fórmula 1 naquela época, tu tinha no mínimo 8 pilotos que podiam ser campeões mundiais. Com as mesmas possibilidades. Claro, não todos com melhores carros. Sim, era 6 carros como hoje que se destacavam, o resto estava ali de segundo. 6 carros, tu diz 3 equipes. 3 equipes, 4 equipes no máximo. Só que tu tinha nessas 4 equipes todos os melhores pilotos da Fórmula 1. Esse era o problema de antes, entendeu? Tu encontrava, olha quem estava na Williams, na McLaren, na Ferrari. Logo depois e no outro. A Benetton surge um pouquinho já Benetton, no fim da era. A Benetton vem em 91, 92. Vem muito forte em 94, que é campeão. Com o turbo dele, aquele efeito solo. Que é o primeiro título do Schumacher, coincidentemente na morte do Ayrton Senna. Exatamente. O Ayrton Senna morre. Se bem na época. Era difícil bater aquela. Tanto que tu olha aquela. Pra quem não conhece, confere o campeonato de 94 e olha os carros do ano de 94, tu vai ver que todos os carros são retrô. Tu vai ver aqueles carros. E tu olha a Benetton. Tá no outro mundo. Ela parece já um carro de ano 2002, 2003. Ela tava muito evoluída. Ela é muito avançada. Aquele carro era difícil de bater. E só o Senna conseguia bater aquela Benetton. Porque ele foi 3 corridas, eu acho. Ele morreu na quarta. Ele morreu na quarta. 3 corridas ele não terminou. Ele no Brasil, inclusive, rodou, eu acho. No Brasil ele rodou numa curva, acho que não me lembro qual curva ele rodou. Mas ele fez a pole em todas. Então ele conseguiria disputar. Exatamente, ele poderia, e ele sempre falava na entrevista que o problema dele era conseguir botar o carro a ponto para a corrida. Até na própria corrida que ele termina causando a morte dele, ele fez a pole. E vejam e olhem o tempo que o Ayrton Senna fez em pole e o Schumacher com aquele carro que já era do outro planeta. Na Benetton, tu olha pra Benetton, era um carro 5 anos à frente dos outros. E a Williams em decadência. Tiraram todo o efeito solo dela, todas as porcarias que tinha. O que acontecia? A Williams estava praticamente indomável, era um cavalo indomável. Muito motor. Tu tinha toda aquela potência da Williams, porém retiraram o fator que fazia ela ser imbatível, que era a suspensão ativa. A suspensão ativa dela é a suspensão, o efeito solo dela que ela tinha. O efeito solo, exatamente. Ela, sei lá, nas curvas, baixava e... eu me lembro que teve um cara na época que fez uma coisa bem simples, ele declarou. Inclusive foi uma entrevista com o Ayrton Senna. Ele dizia, na reta eu vinha a 300 km por hora atrás de uma Williams, a Williams fazia a curva a 260 e eu fazia 220, porque eu não conseguia acompanhar a Williams na curva. Então era um grande problema, por isso que o Senna sempre se atirava em cima dos caras no final da curva, ele retardava a freada no mínimo de uns 20, 30 metros, para poder ultrapassar as Williams no final da reta, senão não conseguia. Se vocês podem ver os vídeos dele das guerras com o Mansell, principalmente, era essa. Teve uma corrida, que eu não estou lembrado qual era, depois tu vai averiguar e bota aqui na tela, que ele ganha o Senna ganha do Mansell por uma roda, ou por 1 metro, vamos dizer assim. Quando largaram os dois da reta para chegar na linha, o Mansell botou ele do lado e foi questão de 1 metro. Não sei se foi 1 metro, que o Senna ganhou dele. Porque era tanta saída na curva que tinha aquela agulha, mais o vácuo que ele pegou do Senna, que aquela corrida eu pensei que ia perder. O Senna. Isso é legal, as grandes corridas. As grandes corridas. As grandes corridas. Aquela volta perfeita na chuva. Aquela foi aquela volta ali, todo mundo já deve ter visto, porque no YouTube tu vê o Senna, tá aquela famosa volta. Numa volta ele larga quinto e termina primeiro na volta, passando por fora. Por fora, cara. Não existe isso. Quem entende um pouquinho, não existe. Quem entende um pouquinho de automobilismo sabe. Não existe. Se tu pegar um karting na chuva e ir pelo lado sujo, saiu do trilho já era. Saiu do trilho, que é aquele trilho de borracha, tu não tem controle ali. O cara mais igual que eu vi. No karting tu roda.
Em qualquer carro. Quem já andou de karting, já fez alguma corrida de diversão? Em corrida, sim. Tu saiu do trilho, na chuva tu vai rodar. Ele vem por fora, passando todo mundo, que eu não sei como é que ele fez aquilo. Ainda mais naqueles carros. É impressionante. E um piloto brasileiro que aprendeu muito com o Ayrton Senna, pero não tinha o talento do Ayrton Senna, era o Rubinho Barrichello. Na chuva ele era muito bom. Na chuva e ele vivia com o Senna, né? Então o Senna deve ter passado alguma coisa por ele, não falou, não teve Ou era um tempo, talento dele mesmo, Também, ele era muito claro, bom na chuva, ele era muito bom na chuva. Igual tinha que ter talento. Sim, tem que ter. Mas alguma coisa ele deve ter aprendido com o Ayrton Senna, porque eu vi o Rubinho Barrichello fazer coisa na chuva, e era o único jeito que o Rubinho Barrichello tiver. Era aquele, eu acho que o Era o momento momento da dele. chuva era o momento onde tinha o dele. grande talento dele. Era o momento dele. E bom, falando sobre o tamanho do Ayrton Senna hoje, eu acho que um dos fatores que faz o Ayrton Senna ser tão gigante, primeiro, o Ayrton Senna surge numa época onde o Brasil não tem ídolos. A seleção brasileira vai mal, não ganhava a Copa desde 1970. desde 1970, ou seja, 20 anos sem ganhar nada a seleção brasileira, vindo mal, sem título, não tinha Casualmente naquele ano foi que o Senna, em 94, Foi que ele faleceu? que o Brasil Saiu campeão da Copa do Mundo em 94. Então o Brasil vem sem ídolos e o Ayrton Senna vem e pega isso aí. E o Ayrton Senna fez uma coisa que é tipo tu. Já tinha pegado o Nelson Piquet, né? Sim, mas ninguém fez o que o Ayrton Senna fez. Não, Ninguém fez o que o não, Ayrton Senna fez. não. O Ayrton Senna ele tinha o carisma. Todo Ele mundo era- pergunta por que o Senna é diferente do Nelson Piquet? Que tem O Nel- 3 títulos. 3 títulos. Ou do Alain Prost. Eu sempre disse... Não, a Piquet, que é brasileiro. Vamos Explica pra mim. Tá. Porque eu tenho. Ou Fittipaldi. Tá, eu vou na minha opinião pra mim o que é. O Ayrton Senna ele é mais conectado com o povão. Ele era mais conectado primeiro porque representar melhor o Brasil. Ele pegava a bandeira do Brasil. Exatamente. Ele fazia entrevistas falando de. Demonstrava o amor pelo Brasil, ele levava o Brasil para onde ele fosse. Já o Piquet, ele é mais fechadão, então ele não fazia muito É uma isso aí. questão mesmo de carisma. Mas fora do Brasil, apreciar o Senna, porque o Senna não precisou estar numa McLaren da época, que seria uma Mercedes de hoje, para ser o Ayrton Senna. Porque, como eu disse, Ele já deu show sem ser campeão. na Toleman, sim, e na Toleman Lotus? e depois na Lotus. É só ver os vídeos do companheiro dele da Lotus, ou na Lotus um ano antes do Ayrton Senna, ou a Toleman, nem vou falar. A Toleman não tem nem o que comentar. Mas ele conseguia ganhar dos monstros da Fórmula 1 com a Lotus. Por isso que ele foi parar na McLaren. Sim, chamou ele pra McLaren. Chama. Aí, pum, explode. Não se esqueçam que antes não era como era hoje. Como é hoje. Que aparece um piloto, Leclerc, apareceu, Ferrari. Hamilton? McLaren Hamilton, direto. McLaren direto. Porque Não. o que hoje? Hoje as construtoras, elas preparam o piloto, elas fazem um treinamento com o piloto. Esse cara pegou desde pequeno, aquele guri é bom pra caralho. Aquele guri é bom. Trazem pra Peguem, treino, ele é pro meu time. Naquela época não, era tipo futebol. Começa no clubinho, Começa começa no no timezinho, kart, te depois destaca naquele time ruim, Depois ia para a Europa, ia para a Inglaterra, como foi o Ayrton Senna, ganhava tudo que tinha que ganhar lá fora, aí vinha para a Fórmula 1 e ainda vinha para, vamos dizer, a terceira divisão da Fórmula 1, que não era nem a segunda, era a terceira divisão da Fórmula 1, ou seja, a Toleman. Aí aparece... Não é nem segundo pelotão, é terceiro Não, pelotão. era carro de largar atrás. Não tinha jeito, largar entre hoje 17º, 18º, 19º. Que hoje é o papel da Williams. Olha que loucura. A McLaren. Não, principalmente a McLaren tá horrível, né? A Williams é pior ainda, não sei, não consigo entender. Então, imagina, o cara vem com dinheiro e com uma boa, vamos dizer assim, uma boa história para parar na Toleman. Hoje um talento como Ayrton Senna ele aparece na Fórmula 1, o ano seguinte está lá na Mercedes. Ou numa Ferrari, ou ele tá num time Não. grande. Parece Hoje em direto. dia eu acho que é muito mais bem valorizado. Tu não vê mais pilotinho ruim em time grande? Não. Segundo Difícil. piloto até Pode vai. estar um ano. Um ano. O Leclerc, estou dando o exemplo dele. Ele é um cara que subiu. Ele é um cara que se provou. Ele apareceu, Mas se ele destacou. era piloto de teste da Ferrari, igual. Então é diferente. Não né? entendo porque que o Verstappen não está lá, mas tudo bem. Mas temos um talento aí. Então, pra mim, a grande diferença que o Ayrton Senna fez é que o Piquet, o Fittipaldi e tudo mais, eles eram... Quem gostava de Fórmula 1 gostava dele. O Ayrton Senna vem, mais ou menos o que o Guga fez. Ele faz quem não entende nada de Fórmula 1. Tipo, eu e tu entendemos de Fórmula 1. A gente olha todas as corridas até hoje, que não tem nenhum brasileiro pra olhar. E a gente olha a Fórmula 1. A gente olha porque A gente gosta do esporte. gosta do A gente esporte. gosta do esporte. Mas o que o Ayrton Senna fez foi trazer pro esporte gente que não entende nada. Ninguém, não sei o que é Alan Prost, não sei o que é pneu frio. Aqui no gasolina. Brasil, sim, aqui no Brasil o que acontecia é ligar a televisão, a Globo, todo mundo sabe que
Que era que transmitia. Transmitia. E bora ver. E bota ali e vê. E torcia pro Ayrton Senna. E torcia pro Ayrton Senna. E unia. E aí o que acontecia? Tu pegava o corintiano e o palmeirense, torciam pro Ayrton Senna. Tu pegava ali o flamenguista, o vascaíno, eles se uniam pra torcer pro Ayrton Senna. O gremista, o colorado. Era todo mundo. Todo mundo torcendo junto. Em que esporte, tirando Copa do Mundo, que isso acontece sempre? Porque Copa do Mundo cada 4 anos. Com Ayrton Senna, era... Domingo sim, domingo não. Domingo sim, domingo não, toda hora. Então essa união que gerava na família brasileira só aconteceu com o Ayrton Senna. Esse era o impacto do Ayrton Senna que teve na seleção. Tá, e vamos falar sobre isso agora. Falamos sobre todo o legado, tudo que ele construiu, mas eu acredito que o Ayrton Senna virou uma lenda, que virou hoje. Ele conseguiu muitos inimigos na Fórmula 1. Inimigos amigos, vamos falar assim. Tá, mas na pista, né? Isso é legal de ver. Isso é legal ver alguém que é assim. Ele não tinha um. Todo mundo pensa, o Prost. O Mansell era o inimigo dele e o Nelson Piquet. Que é brasileiro. Só isso. Brasileiro, Nelson Piquet. Pra quem não viu, recomendamos, tem na Netflix. Uma recomendação aqui. Ah, aquela, sim. Tem uma série. O nome do documentário é Senna. É sensacional. Eu vi ele. Tu vê esse documentário. Tu vai saber o que esse cara era. Entendeu? Tu vai ter uma dimensão, porque não veja só os títulos, só as vitórias. Ah, ele tem poucos títulos. Tu tem que ver o que ele representava lá dentro. Como ele lutava pela segurança dos pilotos. Sempre. Pra mim, o grande momento do Ayrton Senna na Fórmula 1, o grande momento, pra mim, do Ayrton Senna na Fórmula 1, eu não vou lembrar o nome do piloto, talvez tu possa me falar. Ele um piloto bate, o carro incendeia no meio da pista. Ele desce do carro. O Ayrton Senna... Quando que tu viu isso uma cena num esporte? Depois dele já se viu. Depois daquele momento ali que o Senna desce do carro pra socorrer o piloto. Ele para o carro dele, ele desce pra ajudar. Sim, entendeu? Ninguém faz isso. É impressionante. Schumacher, como exemplo de comparação, não estou dizendo que ele deveria ou não fazer. Não. Pra quem não sabe, o Michael Schumacher corria com o irmão dele corria na Williams, Ralf Schumacher. Num grande prêmio, não vou lembrar o ano, mas eu vou colocar aqui. Mas eu lembro que era no prêmio dos Estados Unidos. Estados Unidos. Indianápolis. Ralf Schumacher bate em Indianápolis. Michael Schumacher passa do lado em líder, devagar. Uma batida forte, não foi uma batida fraca. Sim, eu me lembro. E ele não para. Não. É o irmão dele. Não para. Ele não para. Valia mais a corrida aqui. Beleza, eu entendo, não tô dizendo. Mas é por isso que o Ayrton Senna era diferente. Ele para e sai correndo no meio da pista, com o carro pegando fogo pra ajudar. Ele nem entende o que ele tá fazendo. Ele foi impulso. Pra mim, esse é um momento muito diferente, assim, que tu olha, assim, tu vê. Tu entende o que aquele cara representa. Por que aquele cara é diferente? Ele tinha entendeu? A parte humana dele era muito grande na época. Mas ele também tinha os ataques de raiva dele, quando ele, uma vez que um cara fecha ele, não me lembro que piloto foi agora. Que ele vai lá bater no Eu acho que foi um japonês, Nakajama, ou não me lembro como é que era o nome do cara. Que fecha ele desce o carro, lá no pontapé no cara, lá, corre atrás do cara, vai dar pontapé. O cara terminou com a corrida do Ayrton Senna, porque não é... A raiva do esporte. É a raiva do esporte. É aquilo, a gente só lembra das partes boas, mas... Não se esqueça que ele... Mas é humano, né? Que ele, na a gente que ele pensa... morre, também acontece com o Rosenberg. É que a gente pensa no Ayrton Senna como uma lenda, esquece que ele tinha defeitos. Então é lógico. Entendeu? Ele era um humano, entendeu? Ele jogou corridas fora por erros humanos, ele não sei o de Mônaco foi a principal corrida. Tu imagina um dia, Grande Prêmio de Mônaco. Ele já era 4 vezes ganhador. Não, já tinha ganhado um monte. Não, ele vinha ganhando todas as corridas aquele ano. Aí ele faz a pole, o Prost segundo no mesmo time dele, da McLaren. Aí começa a corrida, tá 10, 20, 30, 40, 59 segundos na frente do Alain Prost. E ele, como sempre, quem viu as entrevistas do Senna sabe que ele sempre falava que ele corria contra ele mesmo. Ele queria fazer o melhor tempo. Ele queria meter uma volta no Prost. Exatamente. Era isso que ele queria fazer. Ele queria tirar uma volta no Prost. Até pela rivalidade que estava nascendo forte já com eles dois. O que aconteceu? Nascendo não, já tinha nascido, mas estava naquele ano. O que aconteceu? Ele foi passar um retardatário na entrada do túnel. Em Mônaco, quem entende de Fórmula 1, quem segue a Fórmula 1 sabe que ali na entrada não se passa na entrada do túnel. Não se passa na entrada do túnel. Naquela curva... Já vem com uma curva indecida à direita, tu vai entrar no... Tu entra tem sozinho. espaço. Ele quis passar o cara ali. Ele bateu no muro. Naquele dia eu tinha vontade de quebrar a televisão. Tem uma história bem legal dessa batida. O Ayrton Senna, ele morava em Mônaco. Ele não vai pro box quando ele bate. Vai pra casa. Ele pega o capacete dele e vai embora pra casa. Puto, com ele mesmo. Sim. E uma coisa bem legal que a empregada disse que tava vendo a corrida na TV e viu o acidente. De repente toca na porta, tá o Ayrton Senna. Ué, mas tu tava na TV agora, o que tu tá fazendo? Saiu indignado com ele mesmo. Com o erro dele, porque aquele dia ele perdeu pra ele mesmo. Na corrida, falando de corrida,
foi a corrida mais decepcionante que eu tive. Eu não estava no Brasil ainda. Eu estava na Argentina, eu acho. Estava na Argentina. Foi a corrida mais decepcionante que eu tive com o Ayrton Senna, porque ele poderia ter ganhado 80% das corridas aquele ano. Mas igual aquele ano ele saiu campeão mundial igual, para quem não sabe. Ele saiu campeão. Saiu campeão igual. Ele estava ganhando tudo ali, né? E já estava aparecendo o Mansell com aquelas... Sim. Aquelas As Williams estavam vindo. Estavam vindo. Temos toda essa história. Eu acho que o Ayrton Senna seria grande, mesmo se não tivesse acontecido o que aconteceu com ele no final. Mas o que transforma o Ayrton Senna numa lenda é a morte dele. Todo esportista quando morre na atividade. Primeiro que são poucos esportes que isso pode acontecer. Esportes que tem um risco. Fórmula 1 era, hoje em dia nem tanto, mas naquela época era. E a gente tem o Grande Prêmio de Imola, 94, curva Tamburello. Que é uma curva simples. É uma curva de 300 km por hora, uma curva que é uma curva simples, tu não precisa nem soltar o acelerador pra fazer. Não. Tu não solta o acelerador. Não. Quem tem de Fórmula 1, quem conhece aquela curva, era uma curva aberta assim. Só que era uma curva que tinha desníveis. Tem desnível, tu podia perder o controle e tu ia reto. E perderam vários. O Berger, companheiro do Senna. O Barrichello? Não foi o Branco? Não, foi o Berger, o Barrichello, não lembro se foi. Teve outro piloto muito. O Barrichello sofre um acidente bem grave em 94. Mas não sei se foi na Tamburello. Mas eu sei que teve dois pilotos um foi Berger e um que se incendiou o carro. Teve um cara que morreu no mesmo fim de semana. Não, do Ayrton Senna. Rosenberg. Ele morreu? O Barrichello. Morreu na sexta-feira. O Barrichello. Não, no sábado acho que foi. Foi no sábado ou na segunda. Mas é impressionante. Não, o piloto morre na pista e não é cancelada a corrida. O Barrichello se acidenta na sexta-feira, que o carro voa. É um acidente impressionante. Quebra o braço, se desloca o braço, uma coisa assim. O Senna já começou a ficar louco naquele momento. Outra coisa, o documentário do Senna que eu indiquei mostra esse fim de semana. Mostra. Todo. Que o Ayrton Senna que não queria que tivesse corrida. Não queria. Ele falou, não tem segurança para os pilotos. Ele tava brigando pela segurança. Ele estava brigando pela segurança e disse, não, os carros não estão seguros para correr. Então, ele briga pela segurança naquele fim de semana. Ele briga e acaba tendo o final. Com o Barrichello, depois do Rosenberger, que morre no final no sábado. Ele morre e ele foi uma das últimas mortes. Depois foi morrer um piloto agora. Aquilo foi a coisa mais triste. Mas é o que transformou ele na lenda. Ayrton Senna. Começou a lenda Ayrton Senna naquele momento da morte dele. Porque toda aquela história que ele tem, e ela é interrompida, não se sabe, tu nunca sabe o que ia acontecer com ele depois daquilo. Exatamente. Gente, uma coisa, eu morei na Argentina, não sei se vocês sabem, mas estou dizendo para vocês, e eu vi a morte do Juan Domingo Perón, que foi a maior lenda política da Argentina. Todo mundo adora ele. Todo mundo, 80% adoram ele. Mas ele era um político extraordinário para os argentinos. O cara morreu em 1973, morre Juan Domingo Perón. A Argentina parou, foi dia de chuva. Foi uma coisa impressionante como ficou as ruas tomadas de gente pelo enterro do Juan Domingo Perón. Nem se compara com o que aconteceu aqui. Não chegou no joelho do Ayrton Senna aqui no Brasil. Não, pra tu ver, tu vai, procure na internet, Jornal Nacional, da morte do Ayrton Senna. Outra coisa, no momento do acidente do Ayrton Senna, quando ele se acidenta na Tamburello, levam ele pra cidade, pra Itália, pra tudo. Não é anunciada a morte, não. Não é anunciada a morte. O Brasil parou, aquele domingo, todo mundo tava, não digo que todo mundo se entende, né? 80% do povo brasileiro estava na televisão, rádio. O que aconteceu? O que aconteceu? Que todo mundo que entendesse alguma coisa de Fórmula 1 sabia que não tinha volta. Era grave. Pelo tipo de acidente, o sangue na pista, fizeram como é que se diz o nome? Aquele caso furinho aqui. Uma coisa assim, tá? Meteram o caninho pra ele respirar, mas já era. Ele morreu por azar. Por azar, né? Porque azar. Se fosse a segurança que hoje tivesse os carros há 5 anos, 10 anos atrás, ele morria. Porque pra quem não sabe, o que matou Ayrton Senna foi a suspensão do carro. A roda voa e a suspensão entra. Ela dobra e bate no crânio dele. Não foi o acidente que matou ele. Não, o acidente não, porque ele não tinha foi o acidente. Nada no corpo, não tinha um osso quebrado. Não foi, ele saiu ileso. Ileso do carro. Mas aquilo matou ele. Teve uma morte cerebral. Se ele tivesse 10 centímetros pra baixo, como é hoje, a peça do carro passava por cima do capacete dele. Não, na verdade, hoje em dia as rodas são presas com... não tem. Hoje com corrente. Não é um aço, ela não sai voando. Foi talvez a maior perda, foi um maior luto que o Brasil já sofreu. Não sei se o Pelé vai igualar. Não vai. Por que o Pelé não vai? Porque o Pelé não vai morrer ao vivo. Não vai morrer. O Pelé já é um senhor, entendeu?
E todo mundo vai ter uma grande homenagem ao Pelé, ao tudo que ele fez. Mas o Brasil não para. Mas tu não vai sentir como, mano, tu vai ficar triste, o que ele podia ter feito. O Pelé já fez, a obra pronta. O Ayrton Senna foi interrompida a obra, ao vivo, na frente de todo mundo. E o Ayrton Senna poderia ter ganhado mais 3 títulos. Não se sabe, não Mas, tem como saber. Pela idade que ele tinha. Sim, entendeu? Então tu sente uma dor Mas não. de que tu não espera. O Pelé, na hora que vir a notícia, vai ser uma loucura também. Não. Mas não vai ser a comoção, porque querendo ou não, já é um cara de 80 e poucos anos, já fez a vida toda dele, já tem a carreira pronta. Mas com toda a lenda Que é do Pelé, o que todo mundo tá esperando. o Pelé é a vida. Como a gente começou o O vídeo... do Ayrton Senna ninguém esperava. Não. Entendeu? A Esse é gente diferente. começou o vídeo comparando Senna e Pelé, juntando os dois pelo ídolo do Brasil. Mas, não, por tudo que ele falou, realmente, o enterro, as caravanas que vão se formar de gente no dia da morte que morra, o nosso amigo Pelé... Eu acho que vai ser um grande dia de homenagem ao futebol brasileiro. Vai parar, Entendeu? vai ter luto, vai ter... Vai. Mas não vai ser o Ayrton Senna, nem os pés. E aliás, vou dizer, não tem uma pessoa no Brasil hoje que morra ao vivo, que morra trabalhando, que morra no esporte, falando no Eu esporte. vou te dizer em qualquer coisa, não tem quem morra não que vai vai acontecer. ser essa unanimidade que Não. foi o Ayrton Senna na morte dele. Não. tem. Talvez Não. Silvio Santos, Silvio que é um Santos. cara adorado por todo mundo, mas mesmo assim não vai ser o impacto Vai do Ayrton ser Senna. o impacto De de São novo. Paulo. Não, no Brasil. Só que ele não é um cara de... vai parar São Mas Paulo. ele é um cara de 80 e poucos anos, aquela mesma coisa. O Senna parou o Brasil. Senna para o Brasil. dia Não, mas que o o Silvio Senna Santos chega- para o Brasil. Sim, O Silvio Santos para o não da Brasil. forma que vai parar o... Não, eu tô dizendo, eu acho que a grande morte, mas mesmo assim é um senhor de idade. O que aconteceu com o Ayrton Senna, eu acho que só se mas- compara a Mamonas Assassinas. Tu tá esperando. Mamonas Assassinas também foi uma coisa que foi corte. Pum, do nada, um cara no alto, pum. Acho que foi o último grande evento, assim. Mas Esses desastres que infelizmente acontecem. impacta na sociedade, porque os Olha caras o que a tão Chapecoense pleno. fez. Mas também não chegou na morte. Não, nem porque, nos pés. não. Isso que morreu um Isso monte. que morreu um monte de jogador, cara. A Chapecoense, pensa no impacto da Chapecoense, que é um desastre gigante, uma coisa que, é muita gente de uma vez só. Impacto gigantesco. Imagina isso acontecendo com um cara que tu é ídolo, tu é fã do cara, tu, tipo, são Chapecoense, acidentes de proporção quem é torcedor do diferente. Chapecoense? O Brasil não é torcedor do Hoje Chapecoense. todo mundo torce. Todo mundo gosta da Chapecoense. Pelo que aconteceu, Chapecoense se tornou um time místico. É. Quando tu vê a camisa da Chapecoense, que tá ali atrás, não tá aparecendo, mas aparece nos nossos vídeos, o time da Chapecoense, hoje em dia, ela virou outra, ela é maior do que a própria Chapecoense, pelo que aconteceu com a Chapecoense. Tem nada a ver. Entendeu? Isso aconteceu com o Ayrton Senna, mas pensa, o Ayrton Senna já era gigante. Isso acontece e transforma o Ayrton Senna numa lenda. Foi Numa uma lenda. grande perda pro esporte mundial naquela época, não precisa que eu diga isso aqui, também é repetitivo. Que lamentavelmente hoje o cara mais próximo do Ayrton Senna, pra mim, depois do Senna, foi o Hamilton. Que eu acho que é o Na cara, Fórmula 1. Na Fórmula 1 tomou o lugar dele. É o que eu mais gosto de ver, o Eu Hamilton. também acho que é o mais próximo. Todo mundo vai dizer, mas o Schumacher é diferente. O Schumacher, sabe qual foi o problema? É que ele não teve alguém pra ele poder dar show. Ele não teve competitividade. Não tinha. O Hamilton tem. Enfrentou o Alonso, enfrentou o Vettel, tetracampeão. Vettel é um monstro. Monstro. Então tu tem uma competitividade que é bem melhor de ver. É. Isso valoriza o piloto. Eu acho que o Schumacher até tem o azar de não ter outro pra competir, porque isso tira o brilho dele. O Schumacher Não tem como ter quem competia competir. contra o Barrichello. Contra o Hakkinen, Pois teve é. uns anos bons, O Montoya. Mas pô, quem é Hakkinen Não. hoje em dia? Hakkinen tava num Teve uns carro anos bom, bons. Pá. Quem é Montoya? Quem é? Não... mas o Hakkinen incomodou muito o Sim, Schumacher. mas não, né? Quem é Hakkinen? Né? Do tamanho do Schumacher? Não. Não é um cara que tu bota do lado como rival do Schumacher. Não O Ayrton chegava Senna nem no teve joelho do Ayrton Senna. Então, O Alain Prost, se tivesse na época do Schumacher, o Alain Prost ou o Mansell, o Schumacher não ganhava 7 títulos. ia ser uma briga linda de ver. Ia ganhar 3. Quem ganhasse 4, ia ser uma disputa legal de ver. E o Schumacher talvez fosse mais respeitado ainda. Ah, com certeza. Entendeu? Eu acho que pra Fórmula 1 teria sido bonito ter alguém pra competir com o Schumacher. Chegava domingo, olhava a corrida assim, o Schumacher fazia a melhor volta dormindo em casa, saía de casa, fazia a melhor volta, ia pro banheiro, fazia a melhor volta, começava a pole, fazia a pole, começava a corrida, 3 voltas depois ele já dava 20 segundos na frente. Era uma corrida mais sem graça, né? Não tinha graça. Bom, e é isso. Falamos sobre o Ayrton. Quer falar alguma coisa mais sobre o Ayrton Só Senna? Vejam, se tu não viu o Ayrton Senna, 1º de maio. E Veja. o vídeo que ele diz, sensacional. Senna, e tem outro também da Fórmula 1 que está dando agora no Netflix. pra quem gosta de Fórmula 1, tem uma série na Netflix sobre Fórmula 1, não vou lembrar o nome, que mostra os bastidores desse ano, muito boa, De 2018. 2018. E vejam o documentário Senna, pra vocês saberem quem era esse cara, além dos títulos. Ah, o Senna. Além de tudo da lenda que ele é e como ele, eu acho que o grande diferencial dele é a mensagem motivacional que ele passa do trabalho duro e tudo que tu consegue alcançar. E esse mito, conheçam esse mito que é um monstro.
vou lhe dar uma dica. Quem quer saber quem foi Ayrton Senna, aquele que não viu o Senna correr, ou viu só videozinho de ultrapassagens, coisa assim. Mônaco, Senna primeiro, Mansell segundo. Mansell com a Williams, aquela que é a mesma coisa que correu 1.0 contra um 2.0. Eu não me lembro se foi 91. Não, mas só colocar Battle. Sim. Ayrton Senna versus Mansell, Mônaco. mas Vai só achar. que você não pode ver as voltinhas que estão dando. Tentem pegar A corrida. completa do Ayrton Senna naquele Mônaco. Aí aquele que não viu em Ayrton Senna, só com essa corrida vai ver quem foi o Ayrton Senna. E pra vocês, quem foi o Ayrton Senna? Coloca aqui no comentário, vi, não acho tudo isso, acho incrível. Comenta aqui pra gente conversar, pra gente trocar ideia sobre esse mito. 25 anos, que não é mais uma data triste, acho que se celebra, uma lenda. Hoje é uma lenda. Hoje em dia o homem Ayrton Senna não importa mais, hoje só existe a lenda Ayrton Senna e tudo que ele fez. 25 anos, então palmas para Ayrton Senna. Fica aqui a nossa grande homenagem do canal La Máfia Barberia. Se gostaram, deixa o like, ativa o sininho para receber notificações de vídeos assim. E porque se deixar a gente ficar lá de Ayrton Senna, a gente fica aqui E a noite toda. não se esqueçam, Mônaco, Mansell Senna. Quem não conheceu, vai Assista conhecer essa o Senna. corrida, conheça esse mito. Muito obrigado e a gente se Boa vê noite. semana Até a que vem. próxima. Boa noite, galera. Valeu!